Como é que vocês vão? Tudo bem? Como é que passaram? Mais uma vez nós estamos aqui trazendo esse programa A Família no Altar de Deus. E uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês é um assunto muito importante. Às vezes eu fico pensando e um dia na bibliologia eu fui entrando e fui perguntando por que família, como começou a família. Eu fui meditando na Bíblia e Deus foi me iluminando e eu consegui chegar em um fato muito importante, por que começou a família. E eu vou passar para vocês essa parte bíblica muito importante. Começando aqui na Bíblia, ela diz o seguinte: o primeiro livro da Bíblia é o livro de Gênesis. No capítulo 1, ele diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, de vez em quando, ele ia até ali passear sobre a face das águas. Era escura, não tinha claridade, não existia forma nenhuma, porque a Bíblia deixa bem claro que a terra era sem forma e vazia. Imagina uma coisa sem forma e vazia. Não existe. É feio, é horroroso. É como se Você já imaginou? Você ir com um companheiro, uma companheira, e namorar dentro de um cemitério e os dois sentar em um túmulo? Que prazer que vocês teriam de estar sentados em um túmulo namorando. Você e teu marido, ou você e a tua mulher. E maneira que você tinha meia-noite dentro de um cemitério, passeando no meio do cemitério, olhando as paisagens. Você vai olhar o quê? O que você gostaria de olhar dentro do cemitério meia-noite? Deus me livre, jamais eu irei. E acredito que você também não vai. Porque a coisa é horrorosa. Dentro do cemitério meia-noite é sem forma e é vazio. Não existe forma. O que é? Que você vai explicar o quê? Você não tem como explicar. Amados, antigamente, Deus ele fazia anjos. Então ele fazia querubins, os serafins, anjos. E assim Deus fazia e morava ali no céu com todos esses seres que ele mesmo construía. E ele fez um anjo por nome de Lúcifer, que hoje nós conhecemos ele como Satanás e os seus adeptos. Lúcifer era um anjo de luz. E esse anjo andava com Deus, caminhava com Deus, assistia a Deus. E aonde Deus estava, ele estava com ele. Aonde Deus ia, ele ia com ele. Era um amigo de Deus. E às vezes, quantas vezes nós somos traídos pelos nossos próprios amigos? E nem Deus escapou, nem o Senhor escapou disso daí. Deus andava com Lúcifer quando foi um dia. Lúcifer percebeu que no lugar que Deus chegava, toda honra e toda glória era dada ao Senhor. E aquele ali começou a criar uma inveja dentro dele. Começou a criar uma certa ira. E ele era um anjo de luz. A Bíblia nos relata que todas as pedras preciosas estavam sobre Lúcifer. Lúcifer era um anjo lindo, maravilhoso, perfeito, e andava direto com Deus
andava na presença de Deus. E quando foi um dia, ele teve uma ideia, começou a agitar os céus, começou a agitar os outros anjos, falando até mal de Deus, achando que ele tinha poder como Deus também tinha poder, mas Deus é soberano, nada é comparável, ele não existe. E ali ele começou a perseguir a Deus e começou a espalhar as suas rapinas, as suas fofocas no meio dos anjos. E com isso ele conseguiu fazer a cabeça da terça parte dos anjos nos céus. Ele fez a cabeça da terça parte dos anjos. E se levantaram contra Deus. E um dia ele, querendo ser maior do que Deus, ele veio com os anjos, veio afrontar a Deus, e Deus então expulsou Lúcifer e os seus anjos que estavam a favor a ele, do lado dele, e desce Lúcifer com a terça parte dos anjos e caiu e foi lá na profundeza da terra construir o reinado dele. Ele foi construir o reinado dele na profundeza dos infernos, lá na profundeza da terra. E ali ele fez o reinado do jeito que ele queria, do jeito dele, trouxe os anjos que hoje são chamados de anjos caídos, que significa demônios. Então Lúcifer passou a ser chamado de o diabo, ou Satanás, ou Lúcifer, né, que ele chamava luz. E nesse meio tempo entrou uma certa tristeza em Deus. E Deus começou então, ali com o Espírito Santo, com Jesus, conversando com ele. Olha, eu não quero mais fazer anjos. Eu não quero mais fazer anjo com asinhas, ficar batendo asinhas aqui, ficar aqui para um lado, para o outro. Não, eu não quero mais fazer isso. Eu quero agora, eu tenho uma outra ideia. Fez ali uma reunião e falou assim: eu quero constituir, eu quero fazer na terra a família. E desta família, eu vou querer que saia, que venha a nascer um filho meu, para que venha salvar o mundo das mãos desse Satanás, desse Lúcifer. E Deus queria fazer uma família, e ele falou para o Espírito Santo, Jesus, e aqueles que ali o cercavam. Aí ele falou assim: eu quero fazer e vou formar uma família. Mas para que isso aconteça, eu tenho que achar um lugar onde eu vou colocar a minha família. O Espírito Santo chega para ele e fala: olha, Senhor, eu conheço um lugar chamado terra, mas é feio, a coisa é feia, é horrorosa, é escura, está abandonado, não tem nenhuma utilidade aquilo ali. É um planeta que está abandonado, não tem nada ali que seja bonito, ali é tudo feio, é escuro, não tem luminares, não tem nada ali que venha a agradar. E Deus então foi até lá. Quando chegou lá, Deus olhou e de fato era feio. Amados, eu vou te falar uma coisa para você. Se a coisa está feia para o teu lado, se você está passando um problema difícil, um problema dentro do teu lar, com a tua família, e o inimigo está lançando setas malignas, diabólicas, eu vou falar agora para você. Deus, você fala que está feio, a coisa aqui dentro de casa está feia, Deus vai fazer bonito.
porque a terra era sem forma e vazia. Mas Deus precisava de colocar a família lá. Deus vai até a terra e começa, haja luz, haja isto, haja aquilo, separa a água, separa isto, separa aquilo, e Deus deu uma forma na terra. Que venha nascer os lunares, nasçam as plantas, e venha sair as plantas, as sementes, as flores, apareçam os pássaros, apareçam os animais, e Deus começou a fazer forma, e ficou bonita, e a terra começou a ter forma, começou a mudar aquilo ali, uma ordenança de Deus, Deus mandava e obedecia, e eu tenho certeza, Deus vai mandar agora na tua casa, aquilo que está feio vai ficar bonito, porque Deus vai deixar você com uma família linda, abençoada no altar dele, porque Deus deu a forma para a terra, e o mesmo Deus que eu estou falando é esse que está dentro da tua casa, falando com você agora. E então deu forma na terra, deu as flores, a luz, a lua, o sol, tudo começou a ficar bonito. Depois que estava bonito, estava lindo e maravilhoso, e todos então gostavam porque estava bonito. Deus falou assim, eu vou deixar mais bonito, e fez o paraíso, o jardim do Éden, fez o paraíso. E Deus viu que era muito bom, estava lindo, estava maravilhoso, e ali Deus queria constituir a sua família. E Deus olhou e tinha tudo lindo, bonito, falou agora, fez uma outra reunião, juntou ali entre eles, e Deus falou assim, ó, façamos o homem, a imagem, a nossa semelhança. E ali Deus pegou, fez um barro, do barro fez o homem, soprou nas narinas do homem, passou do espírito dele para o corpo do homem, passou a sua alma para a alma do homem e deu fôlego no homem, e o homem levantou e colocou o nome dele de Adão. Adão, ele, um homem formoso e bonito, porque foi feito pelas mãos de Deus, e tudo que Deus faz é bom, é bonito. A própria Bíblia diz que tudo que Deus fazia era bom. E é bom agora que Ele vai fazer dentro do teu lar, dentro da tua casa. É muito bom. E Deus deu forma para todos. Fez o homem, a imagem, a sua semelhança. Mas todos os animais tinham seu par. Todos eles tinham a sua companheira. Aí Deus falou assim, olha, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma companheira do lado dele, que esteja com ele, acompanhar ele em todos os lugares. Você tem sido companheira do teu marido? Ele tem sido teu companheiro? E então Deus fez o homem, a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus faz o homem, ele vendo que o homem estava só, ele percebeu e viu Adão triste. Adão não tinha muita alegria no coração, porque ele via ali os animais, cada um produzindo. E ele vai e chama Adão e fala, Adão, parece que você está meio triste. Adão falou, olha, Senhor, eu estou triste porque eu não tenho uma companheira. Não dá certo isso aí. Todos os animais têm a companheira, eu não tenho. Aí Deus falou para Adão, olha, eu vou te formar uma companheira. Pegou, tirou uma costela de Adão, mandou Adão fechar os olhos. Adão dormiu. E dali da costela, fez uma mulher, por nome de Eva. E a mulher muito linda. Fez a mulher e Adão estava dormindo. Aí quando ele colocou a Eva em pé, perto de Adão, falou para Adão, Adão, acorda. Adão estava com os olhos fechados. Adão estava com os olhos fechados. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo. E eu, na bibliologia, eu comecei a perceber que Deus fez a mulher para Adão
como um presente de Deus. A mulher não é tua propriedade. A mulher, ela é linda, maravilhosa, é um presente de Deus. Então Deus pegou e falou para Adão, acorda. Eu não sei se você já viu alguém chegar para alguém, para outras pessoas, com algo escondido, e ele falar assim, olha, fecha os olhos, e você fecha os olhos e fala, aí ele pega e tira algo de trás, e entrega para você e fala, agora abre os olhos, e você abre, e na hora que você abre, você vê aquele presente, igual o teu marido faz com você, quando ele te traz uma joia, quando ele traz algo para você, uma flor, né? Ele abriu os olhos e viu aquela mulher, linda e maravilhosa. Então a mulher foi entregue para Adão como um presente de Deus. Deus deu aquele mandamento, uni-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. E Deus falou assim, fazei sexo. E Adão ficou muito feliz. E Adão falou, essa aqui é carne da minha carne, é ossos dos meus ossos, é sangue do meu sangue. Nesta hora, meu querido, eu falo para você, em nome de Jesus, ama a tua mulher, porque a Bíblia nos diz que quem ama a mulher, ama a si mesmo. E ninguém aborrece ao seu próprio corpo. Então não seja uma pessoa que venha aborrecer ao seu corpo. E quem aborrece a sua mulher, aborrece ao seu corpo, a seu próprio corpo. Mulher, ama o teu marido. Una. Junte. Tenha diálogo. Multiplicar-vos. Tenha amor e consideração um com o outro, para que Deus possa abençoar o teu lar e você ter a tua família na presença de Deus. Quando Deus deu forma na terra, é porque Deus vai dar forma dentro do teu lar agora. Daqui para frente, que Deus te abençoe, que o teu lar tenha forma e que tua família esteja no altar de Deus. Deus abençoe. Estamos apresentando Família no Altar de Deus. Participe dos cultos da Igreja O Brasil para Cristo Bauru. Igreja sede, Avenida do Hipódromo 528, Jardim Carolina, Vila Industrial, Avenida das Bandeiras, quadra 1, Avenida Castelo Branco, número 2444, Nova Esperança, Rua Sargento José dos Santos, 1240. Igreja O Brasil para Cristo, a Igreja da Família. Voltamos a apresentar Família no Altar de Deus. Bom, hoje eu estou no programa Família no Altar de Deus por uma ocasião especial. Hoje é dia 29 de novembro de 2014. É o dia que o pastor Alberto e a pastora Maria completam 45 anos de matrimônio, né? É um casal que nós admiramos muito pela união, pela família, pela preocupação com os filhos, com os netos, genros, noras, enfim. É um casal que eu acho que todos os membros da Igreja Brasil para Cristo se espelham, né? Como família, não apenas como pastores abençoados que são, mas como família, né? E essa união também estende-se para a igreja, né? Esse enlace de vocês se estende pela igreja. Então, pelo exemplo de pais que vocês são, de família, isso para nós da Igreja Brasil para Cristo, para nós membros da igreja, né, é um espelho para nós, né? A gente procura ser um pouco do que vocês são, pelo menos chegar um pouquinho perto, né? E é um momento assim de muita alegria, muita felicidade, né, pastor? Porque 45 anos de matrimônio não é brincadeira não, né, pastor? Haja paciência, né? Haja paciência. Ô Marquinhos, eu quero cumprimentar vocês com a paz do Senhor. Nós estamos completando hoje 45 anos de casado e casamos em 1969, né? Justamente nesse mesmo horário que nós estamos fazendo esse programa.
era às 19 horas. E foi muitas lutas, muita complicação na nossa vida, no casamento. Não é tão fácil como uma pessoa imagina, mas nós vencemos todas elas. Tivemos aí 3 filhos, 2 meninos e uma menina, e lutamos muito. E nós morávamos em São Paulo, casamos em Osasco e abrimos lojas lá no Brooklyn, lá em Pinheiros, da Clodomiro Amazonas, lá em Osasco, na Avenida Antônio C. Costa. E a loja do Brooklyn era bem perto lá do aeroporto. Nós estávamos muito bem lá em São Paulo, mas Deus nos trouxe, nos chamou de lá, tirou a gente da mordomia da riqueza e deu outra riqueza para nós. Porque às vezes não é o dinheiro que traz a felicidade. A felicidade, ela tem que passar por uma prova. E nós passamos por muitas provas. E até aqui nos ajudou o Senhor. E graças a Deus, Deus preparou para mim um presente, que é a minha mulher, a Maria. E é uma mulher que compreendeu, passamos lutas, mas nunca saía espalhando para ninguém os nossos problemas, as nossas dificuldades. E também nunca desabafei nela os meus problemas, porque tem marido que tem qualquer problema, desabafa em cima da mulher. Tem que haver calma, tem que haver paciência, tem que engolir, às vezes até a casca do abacaxi. E com isso, hoje nós estamos aí com 5 netos, 3 filhos e 45 anos aí. E estamos na presença de Deus e quero que Deus nos dê saúde e alegria por mais um montão de anos. Amém. A gente vê também que aquilo que o pastor Alberto e a pastora Maria pregam aqui no programa, nada mais é do que experiência de vida que eles passaram nesses 45 anos, né, pastora? Ah, com certeza. Tem mulheres que desanimam fácil e não é assim. Tem que... Desista de desistir, irmã. Leva firme teu casamento, porque nós fazemos trabalho fora de casais. Tem muitas pessoas que têm 1 ano de casado já está quase se separando, porque faltou uma veste, faltou alguma coisa em casa, já quer desistir do casamento. E não é assim. Deus te colocou como uma princesa, como uma mulher bela, um presente de Deus, mas também com sabedoria, para aceitar as dificuldades. Nem tudo é rosas perfumadas, toda rosa tem um espinho. E muitas vezes os espinhos são muitos, mas nós temos que suportar ele. Como ele disse, tem que engolir o abacaxi com a casca. Irmã, se você não quer brigar, vou te dar um conselho. Nesta noite quase, né, Eduardo? Vou te dar um conselho. Enche a boca de água. Você vai ver. Quando um não quer, 2 não briga, sua boba. Você não vai destruir teu casamento por causa de besteira. Muitas vezes uma coisinha de nada. Você já arruma confusão com seu filho, com teu marido. E o lar se torna uma guerra. Se torna uma tempestade. Passei luta? Passei. Mas as vitórias foi bem maior. Porque no final da luta veio Jesus Cristo. E Ele é tudo na minha vida. Tenho uma neta, uma princesa de 16 anos. Tenho 5 netos. E louvo a Deus pelos 2 filhos pastores. Uma filha levita. E tudo no altar do Senhor. Todos louvam a Deus. E não tem dinheiro, não tem preço. Não tem loteria, não tem dinheiro que pague essa alegria que nós vivemos. E hoje nós podemos transmitir esses 45 anos, as nossas experiências. Nós pregamos o que nós vivemos, há anos atrás nós vivíamos uma vida cheia de dinheiro, de conforto, e muitas vezes não tinha. Então eu aprendi com a vida a valorizar também o marido quando não tem as coisas, tem que valorizar. Eu acho que tudo isso é de Deus, porque nós, com as nossas experiências, nós já acertamos muitos casamentos. E graças a Deus, com Deus na frente, né, irmãos? Porque sem Ele nós nada podemos fazer.
Né, Marquinho? É verdade. E o Marquinho é uma pessoa especial, a Janaína, está aqui, né, nesta noite conosco. E eu fico muito feliz por este casal. E aprendendo também das experiências do pastor. Um ano de casado, né, Um Marquinhos? ano de casado já. E Né, Jean? já passamos por muita coisa também já nesse um ano. Ele é uma benção na nossa vida. Amém. Se precisasse passar pelo mesmo processo, casar, eu casaria com a mesma mulher e casaria tudo de novo. Já se casar outra vez, casaria com a mesma mulher, não escolheria outra. E teria mais 45 anos de casado. Amém, amém. Sinal que é uma mulher valorosa, né? Muito valor. Muito valor, a mulher. A mulher é esposa, é mãe, é avó. Eu não vou falar muito, porque daqui um pouco ela vai querer presente, né? Você não pode elogiar muito a mulher, porque daqui um pouco ela quer presente. Mas hoje eu vou levar ela para comer um pastel lá fora. Tá bom. Tá certo. Eu quero agradecer ao pastor e à pastora Maria por me deixar participar nesse espaço do programa para falar dos 45 anos de casamento de vocês e agradecer também por compartilhar comigo, né, que estou aqui na produção do programa, e também com os telespectadores as experiências que vocês viveram nesses 45 anos de vida conjugal. Amém, querido. Você vê, eu tenho nosso filho mais velho, é o pastor Robson, né? Dirige uma igreja. O pastor William também é pastor, dirige outra igreja. A Kelly é levita, né? Temos a nora, a Daniela, que é a esposa do pastor Robson, que é uma bela mulher, ajuda ele. Temos a Fúvia, que é a esposa do pastor William, que também trabalha com a igreja, luta lá também com a obra de Deus. Temos também lá o André, né, o meu genro, que é um filhão, junto com a minha filha Kelly, e os 6 netos, né? E estamos levando a vida. E progredimos agora, né? Curtir neto. Olha, falar agora para você, viu, rapaz? Você cria filho, mas saiba curtir os netos, que é a coisa mais gostosa que tem. Sabe qual é o nome de neto? Vou falar para você, chama-se Amansa Burro Velho. Põe o dedo no nariz, mete o dedo no olho, no vidro, e tudo é bonitinho. Curta o teu neto que você sabe. Faz correr aproveitar na cama, né? Vira macaco, vira macaco, vira cavalo, vira tudo, viu? E escadinha, quebra, mas nem tudo dura para sempre. Neto é gostoso, curte neto, você ganha bem. Tá certo. Muito obrigado, pastor. O programa Família no Altar de Deus, então, encerra aqui. Tenha como exemplo as palavras do pastor Alberto, da pastora Maria, que eu tenho certeza que você, quando tiver também seus 45 anos de casado, também vai ter muita experiência para contar. Né, pastor? Então nós agradecemos, agradeço o pastor e fique com Deus. Até o próximo programa Família no Altar de Deus com o pastor Alberto e a pastora Maria. Glória a Deus.